Campos da UNB, Brasília, maio 1970. No Palácio da Fome, o nortista fisgou com o garfo uma barata no guisado de frango e jogou a bandeja na parede. Os estudantes pararam de comer, bateram com a faca nas bandejas de aço. O barulho cresceu com as vozes de protesto contra a comida imunda. O chefe da segurança do campus mandou fechar o restaurante e intimou o nortista a comparecer na reitoria. Vana quis acompanhá-lo, mas o nortista ignorou a intimação e foi ao lançamento do número 0 da tribo no Dois Candangos. O auditório estava cheio. Vana e o nortista se alternaram na leitura dos poemas de Baudelaire e Oswald de Andrade. Depois um calouro, do Instituto leu o Manifesto Estético Elétrico Central de Artes Filosófico. Quando o nortista lia a tradução de um capítulo do Anticristo, um professor se exaltou. Uma blasfêmia. Esse anticristo e uma fotografia. Imoral dessa revista ultrajam as famílias cristãs. Rasgou um exemplar da tribo. Uma explosão de vaias e aplausos dividiu o auditório e tumultuou o lançamento da revista. Eu e Vana prevenimos o nortista, lamentou Fábios. O texto de Nietzsche ia enraivecer meio mundo. O nortista também selecionou a foto do menino segurando um baseado do tamanho de uma corneta. E ainda riu na cara do professor que rasgou a tribo. O professor de antropologia. Ele mesmo, Martim. Esse cara é amigo do oficial da Marinha, o vice-reitor. Poucas revistas foram vendidas. Taguatinga, Distrito Federal, domingo de maio, 1970. Pichar muros é mais importante que a poesia da tribo, Martim. Tem coisas graves acontecendo em Brasília e no DF. Eu ia dizer que as coisas mais graves acontecem no pensamento e na memória, mas preferi deitar no banco traseiro da Kombi e lembrar o corpo suado de Dinah no calor de uma tarde no Poço Azul. Não sabe o que o vice-reitor está fazendo com a UNB? Você não precisa pichar nada. Fique deitado aí. Fábios, Dinah e o nortista picharam a parede de uma escola, de 2 lojas e de uma taberna fechadas. Na saída de Taguatinga, Fábios estacionou a Kombi na beira da estrada. Dinah pegou o tubo de spray e uma escadinha, se aproximou de uma placa do governo federal, fez um X na frase Brasil, ame-o ou deixe-o e escreveu da direita para a esquerda a palavra educação. Mais adiante vimos um Lotus gigantesco de concreto armado, uma caixa d'água em construção. Numa área empoeirada, mães com filhos pequenos pechinchavam entre 2 fileiras de tendas de plástico que vendiam bacias de latão, carne de sol, frutas e legumes. Um homem tentava vender uma cabra num açougue improvisado sob uma tenda de lona. Vísceras e pedaços de carne de boi pendiam de ganchos presos a uma travessa de madeira infestada de moscas. A Kombi ladeou a feira e seguiu pelo descampado. Dinah apontou um horizonte de vegetação calcinada, onde se erguiam barracos cobertos de plástico preto e folhas de zinco. Ceilândia, ela disse. As favelas perto do aeroporto horrorizavam a primeira-dama. Muitos moradores das vilas operárias e do núcleo bandeirante foram transferidos para cá. Descemos da Kombi e atravessamos uma ponte tosca de madeira sobre um córrego enlodado. Os lotes eram delimitados por pedaços de pau cravados na terra. Poucas árvores, uma e outra palmeira no cerrado queimado. Crianças e mulheres carregavam tábuas, homens cavavam a terra para fincar estacas. Recordei os rostos imigrantes fotografados por tio Dácio, mas o que eu via agora não eram imagens num papel. As pessoas estavam ali carregando caibros, pontas de pau, ripas, pedaços de plástico preto e objetos de uma mudança recente. Porcos, bodes e cabras estavam amarrados em tocos de palmeiras. Cachos de galos e galinhas tremiam, as patas atadas por um cordão. Árvores e arbustos. Abatidos eram disputados para juntar lenha ou talhar um banco. Dinah entrou num barraco caiado, o único com cobertura de telhas de barro. Beijou uma mulher magra, olhos grandes, no fundo do rosto alegre. A mulher abraçou Fábios e o nortista. Quando estendeu a mão para mim, reconheci Dona Vidinha, a cozinheira do casal Faisão. O embaixador pagou um caminhãozinho para fazer a mudança. Os caminhões do governo estavam lotados, um montão de gente nesse cerradão. Lázaro, o padre e os amigos da igreja construíram o barraco. Dinah também ajudou. Pegou um martelo e botou prego na madeira. Agora sou dona de uma casa, nunca mais vou voltar para o Morro do Urubu. Dona Vidinha nos levou até os fundos e mostrou o banheiro.
Um cubículo de madeira com uma fossa. Ao lado, um forno de tijolos com uma chapa de latão sob uma cobertura de zinco. Vou ganhar um fogão da patroa. Lázaro traz água de uma cacimba e junta pedaços de pau queimado ali mesmo, no cerrado. A gente pega um saco de fubá no posto do governo. Sempre tem fila, um povaréu danado, mas os vizinhos ajudam. Só não tem luz. Chega gente todo dia, gente conhecida, lá do núcleo, das vilas operárias. Preparou café, serviu bolo de fubá. Lázaro ia dormir na casa do tio, em Vila Planalto. Na salinha, um sofá marrom, uma mesa de fórmica azul, uma vitrola, os livros de Lázaro arrumados na pequena estante de madeira. Dona Vidinha parecia feliz. O filho gostava de teatro e estudava na universidade. Letras, curso de letras. Esse. Menino teve sorte, nasceu para viver e estudar. Agora só tenho ele. Os outros filhos morreram de lançadeira, lá em Montalvânia. Meu marido morreu do coração, a família dele morre tudo disso aí. Eu vivia sozinha, com a doidura agarrada na goela. Em julho vou de ônibus para Goiânia e depois vou a pé até Trindade. Quero rezar na festa do Divino e fazer uma promessa pro meu Lázaro. Promessa? Trabalhar um ano todinho sem feriados, Fábios. Queria trabalhar até domingo, mas minha patroa não quer. Tua mãe disse que domingo é dia de missa e descanso. Dinah ouvia atenta. Fábios mastigava um pedaço de bolo, o nortista olhava as rachaduras no piso de cimento. Eu observava o rosto da mulher, ainda visível no começo da noite. Ceilândia parecia outra existência na trama do tempo. A abominação da miséria me angustiava, como se a vida na asa norte estivesse ameaçada. Sou mineira, sou baiana, Dinah. Mineiro do norte de Minas é baiano cansado. Dizem isso. Será? Agora sou também candanga. Meu irmão mais velho é danado, morou em Malacacheta, foi vaqueiro em Teófilo e governador Valadares, mas queria vida nova. Quase foi para o norte do Paraná, terra boa com fazendas de paulistas. Aí sentiu o cheiro de Brasília e veio antes, com a coragem. Se Deus desse asas para a cobra, ela avoava, mas deu para o meu irmão. Danado que só esse mano candango. Foi servente, depois pedreiro. Aí estudou para semestre de obra, construiu ministérios e palácios, arranjou casa boa em Vila Planalto. Nunca voltou para Minas. A gente quer voltar, mas a vida deixa. Esses meninos não falam nada. Tão com medo do escuro? O cheiro de lodo penetrava no barraco cheio de moscas. Choro de bebês e crianças, zoada de cacarejos, balidos, grunhidos. Campos da UNB, junho, 1970. Ângela, sentada no gramado do campus, manuseava uma flauta doce e olhava o pau-ferro desfolhado. Dois calouros de cabeça raspada sentaram ao nosso lado. Vocês já escolheram um curso na UNB, uma profissão? Não escolhi nada. Nem sei se devo continuar meus estudos. Não sei o que fazer, o que estudar. Fábio só pensa no futuro. Quando digo que estou confusa, ele fala que eu devo procurar uma vocação. Alguém acredita em vocação? Dizem que o espírito de uma pessoa é mais propenso a uma determinada atividade. Neste semestre, fui atrás dessa atividade em vários institutos da UNB. Entrava na sala, dizia ao professor que era uma ouvinte e que meu espírito estava procurando uma atividade, e não uma profissão. Você acredita numa profissão ou numa atividade passional? Fábio e Ivana vão ser advogados. Você e o nortista estão curtindo o ICA. Dinah vai ser socióloga ou historiadora. Eu ainda estou procurando. Gostei das aulas de música, matemática, linguagem estética. Gosto desses 4, física e professores, e converso com eles. Por que esses 4? Porque não entendo quase nada do que eles falam. Martim, mas são os únicos que me entendem. Livraria Encontro / Rodoviária de Brasília, junho, 1970. Fábio telefonou para Encontro. O pai dele tinha alugado uma saleta na W3, no andar de cima da loja Super Comfort. O pessoal da tribo podia se reunir lá. O embaixador gostou da revista? Gostou dos cómics, das fotografias e dos poemas de Álvaro de Campos, disse Fábio. Ele quis saber quem traduziu o texto de Nietzsche, o capítulo do Anticristo. Eu disse que o tradutor era amigo do nortista. Aí meu velho riu pra burro. Não sei o que deu nele. Ria e dizia: um amigo do vendedor de doces? Ainda não comentou teu poema nem a tua tradução. Hoje ele está bem. Aproveita o ostracismo para ler, pensar e ouvir música. Ele se sente desterrado, diz que não foi banido por um plebiscito e vai resistir.
quer escrever um ensaio sobre potência e ostracismo. Ele acha que o ostracismo aguça o instinto e aumenta a vontade de potência de uma pessoa. Está convencido disso. No meio dessa piração, me deu grana para filmar o curta-metragem. Eu ia escrever o roteiro com o nortista, mas ele discordou das minhas ideias, da sequência das cenas, de tudo. Quebramos o pau, ele não vai mais participar do filme. Lázaro também caiu fora. Não quer ler o poema de Rimbaud. Parece que ele vai participar da próxima reunião da tribo. Ontem liguei um gravador e filmei de perto o rosto do meu pai. Ele enviou uma mensagem aos poetas do mundo, fez uma saudação em várias línguas, até em alemão. A voz dele ficou bacana, as imagens não sei. Vou escrever sozinho o roteiro do curta. Ângela dormiu aqui. Por que você não vem pra cá? Você e Daina. Daina não estava no apartamento dos pais dela. A gente se reuniu 2 vezes com o Damiano Acante para conversar sobre Prometeu Acorrentado. Mas nessas reuniões ela é mais atriz que namorada. Ajudei a fechar a livraria e andei até a rodoviária. Poucas estrelas na noite opaca. Lua ausente. Antes de entrar no ônibus para a Asa Norte, senti um toque no braço e vi uma boca desdentada num rosto amassado. A mulher, uma mendiga velha, pigarreou e cuspiu no chão. Paga um pastelzinho, meu amor. Da janela observei o corpo coberto por uma túnica branca manchada de barro, o cabelo amarelado e ceboso, gengiva escura. Um pastel para a Virgem da Igrejinha. O Teatro Nacional, uma pirâmide sem vértice sob um céu escuro. Cineclube da Escola Parque, Brasília, junho, 1970. A saleta da W3 estava cheia, Martim. Calouros e veteranos, novos poetas e artistas da tribo. Daina e Lázaro escreveram um artigo sobre a história da UNB. Eu tinha lido o texto. Nem sabia que no projeto original de Brasília não tinha uma universidade. O artigo comenta essa falha no capítulo Uma Capital Sem Saber. Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira batalharam para incluir a UNB no plano urbanístico de Brasília. O artigo analisa as crises da universidade desde o golpe de 64 e a demissão de mais de 200 professores no ano seguinte. Defendi a publicação do artigo, mas Fábios disse que o texto ocuparia metade da revista. Ele estava com medo, isso sim. Fazão paga a impressão da tribo e o aluguel da saleta. O embaixador não ia censurar a história da UNB. Vana defendeu os argumentos do Fábios. Os outros queriam debater e votar. Aí Daina decidiu que não queria mais publicar o artigo. Ângela aproveitou o silêncio e começou a ler o poema Pirâmide de Luz. Leu com uma voz que enfeitiça qualquer um. Lázaro disse que o poema da Ângela era uma elegia mística amalucada. Todos votaram contra a Pirâmide de Luz, menos eu e uma aluna do Instituto Central de Ciências. Citei uns versos razoáveis. Noite e dia de andarilha. O que eu busco e desejo permanece oculto. Vivo em silêncio como uma flor do cerrado. Observo coisas do segredo. Aprendo com a sabedoria do tempo. Médici. Mas não adiantou, o poema foi excluído. E quando Ângela rasgou as folhas, Lázaro disse ler grandes poetas brasileiros, e que ela devia estrangeiros. Aí Ângela quis saber se Lázaro tinha lido a obra desses grandes poetas em Ceilândia, no barraco da mãe dele. Lázaro ficou mansinho, mas com um olhar de lobo voraz. Fábio sentiu vergonha da namorada. Estalou com força cada dedo e soltou uns palavrões em inglês. Daina piscou para o Lázaro e fez um sinal com a mão, negando alguma coisa. Aí Lázaro falou que tinha lido poesia brasileira no Ave Branca e poetas estrangeiros na UNB. E com aquela voz de coroinha sacana, disse que Pirâmide de Luz não ia fazer mal nenhum à tribo. Ele e Daina saíram abraçados, numa boa. Abraçados? Sim, riu o nortista. Na maior intimidade, como se fossem direto para o paraíso. Auditório. 2 Canangos, campus da UNB, Brasília, 2 de julho, 1970. Vi essa intimidade ontem, quando Damiano distribuiu o texto de Prometeu Acorrentado com a indicação do elenco. Lázaro. Prometeu Daina. Oceano, pai das ninfas. Fábios. Poder nortista. Lélio. Efaístos. Hefestos. Vana. E o 4 ninfas do coro, atrizes de Taguatinga. Antes de começar a leitura do texto, Lázaro e Diná se isolaram num canto do auditório.
Falaram sobre a liderança do geólogo capaz de mobilizar e convencer os estudantes. Ele surgia de repente num comício relâmpago no campus, na W3 Sul, numa cidade satélite, e sumia antes do perigo ou da ameaça. Não dedurou ninguém quando ficou 2 meses na cadeia em 68, e no ano passado liderou os protestos de junho. Quando Lázaro e Dinah falavam baixo, com uma cumplicidade dos que festejam segredos, o geólogo se agigantava na minha imaginação. Pararam de confabular sobre o líder misterioso quando Damiano perguntou a Ângela se ela queria participar do coro de Prometeu. Ela negou e me revelou o motivo da recusa. Lázaro vai ser a personagem mais importante da peça, e ele me humilhou na reunião da tribo. Quando Dinah me indicou para o coro, Ângela riu com um prazer venenoso. Você vai ser a quinta ninfa, Martim, cochichou no meu ouvido. Só faltava tua voz para afinar o coro de mocinhas. E Dinah, o oceano, vai ser teu pai. É um papel perfeito para ela. Ângela não suporta a sabedoria altiva de Dinah. Quando Damiano perguntou se a gente conhecia o significado grego de Prometeu, Dinah disse: é o que pensa antes de todos, um visionário. Esse titã apareceu numa obra de Hesíodo, antes da peça de Ésquilo. Prometeu não é um herói, é um rebelde que ofende Zeus. Damiano concordou. Um rebelde e anti-herói. Nossa peça vai ser uma história de família, sem deuses celestes. O titã prometeu as pessoas e a terra do Distrito Federal. Já enviei o texto à Secretaria de Segurança. Não vai ser censurado, mas eu mantive o mito original, nortista. O fogo roubado por Prometeu é oferecido à humanidade para compensar nossa fraqueza e tentar salvar os homens da loucura destrutiva de Zeus. Misturei o texto de Ésquilo com trechos da Teogonia, do Protágoras e de uma peça de um autor brasileiro. Os censores não conhecem a obra de Hesíodo, de Platão nem de Oswald de Andrade. Não sabem o que é uma alegoria. Será que sabem ler? São mais perigosos quando leem sem saber ler, disse Dinah. Perigosos de qualquer jeito, afirmou Lázaro. Brasília, segunda-feira, 3 de agosto, 1970. Nas noites de julho, saía da encontro e ensaiava com o grupo até meia-noite. Li várias vezes o texto para entender a peça e saber o tempo de entrada dos coristas. Eu era apenas uma voz. Damiano indicava a posição e os movimentos de cada ator em cena, e corrigia a dicção, a entonação, os gestos e a expressão. De tanto ouvir os atores repetindo suas falas, decorei estas frases. Infeliz, procura uma saída para o teu infortúnio. Tudo que se aproxima de mim me apavora. Negligenciar as palavras de um pai é um erro grave. Num sábado, durante um ensaio, Vanna desabafou. Não consigo, louca e delirante, uma vaca perseguida pelos deuses. E quando ela perguntou a Damiano Acante por que Io sofria tanto, o diretor respondeu com voz firme. Sem sofrimento não se entende a tirania, nem mesmo a própria vida. Interpretar. Io, essa virgem Vanna, temia o sofrimento até no papel de uma personagem. Lembro que depois dos exercícios cênicos, ela desafiava o nortista a dar cambalhotas sem apoiar as mãos no chão. Quando ele hesitava ou desistia, Vanna dava 3 passos e saltava. O cabelo longo e preto cobria os olhos pequenos no rosto moreno e redondo. Ela caía de pé, o corpo ereto e as coxas rijas em perfeito equilíbrio. Mas naquela noite o impulso, a coragem e a técnica de ginasta não a ajudaram. Vanna se debatia com Io. Parecia acuada pela vaca perseguida pelos deuses. Damiano chamou-a para conversar lá fora, na escuridão. Do campus, quando voltaram ao auditório, ela interpretou a virgem louca e delirante. Damiano era exigente com todos, até com Dinah, a quem ele admirava mais que a Lázaro e ao nortista. Às vezes perdia as estribeiras com os atores, e em 2 ou 3 ensaios foi ríspido com Fábios, até a brutalidade. Humilhado, o filho do embaixador ainda tinha que suportar o sorriso maldoso de Ângela, como se ela assistisse aos ensaios só para oferecer ao namorado essa ofensa silenciosa e cruel. Teatro do SESI, Taguatinga, DF 7 de agosto, 1970. Encenamos Prometeu na presença de uma dupla de censores. Quando as lâmpadas foram apagadas, os 2 homens, quase invisíveis, davam um ar sinistro à sala. Damiano interferiu várias vezes na atuação de Vanna e rispidez, com uma voz quase Fábios, mas sem compassiva, como se os sensores na escuridão o inibissem.
Depois do ensaio, Damiano mostrou a eles o projeto do cenário e explicou cada detalhe. Lázaro Prometeu seria acorrentado no telhado de um barraco. Transparentes seriam pequenas bolas de plástico espalhadas no chão do palco. Como são essas bolas? Quis saber um censor. Parecem globos oculares de vidro, esclareceu Damiano, assim mesmo como está no desenho. Nessa outra folha fez o esboço da tela que vai ficar no fundo do palco. Uma tela grande, desenhada a carvão e lápis. Não entendi esse desenho, disse um dos homens. É a Praça dos Três Poderes? E essas manchas que cercam a praça? Não é uma cópia da realidade, disse Damiano. O desenho lembra de longe a Praça dos Três Poderes. Essas manchas são um efeito estético. Onde estão as águias do texto? Ou são abutres, urubus? Disse a voz censora. Foram substituídas por sons metálicos, ruídos de serra elétrica, britadeiras e grasnidos. Mas como esses ruídos vão devorar o fígado desse? Prometeu? Com a imaginação dos espectadores, riu Damiano. Lázaro é um ótimo ator. O censor também riu. O outro fotografou os desenhos do cenário. E, quando os dois homens foram embora calados, Dinah e Lázaro se entreolharam, como se ocultassem outra trama. Auditório. 2 Canangos, campus da UNB, Brasília, 22 de agosto, 1970. O texto de Prometeu foi liberado com alterações e cortes. A censura excluiu 52 frases e substituiu várias palavras. Inferno, por mundo subterrâneo e abrasivo. Brasília, por cidade invernal. Os Três Poderes, por as Três Instituições. Planalto Central, por meseta do hemisfério norte. O barraco de Prometeu teria que ser pintado de branco e decorado com floreiras. A tela desenhada por Damiano foi totalmente vetada. A Praça dos Três Poderes, cercada por cidades satélites no Cerrado Calcinado, teria que ser substituída por uma paisagem de gelo e neve. Esses merdas transformaram o texto numa alegoria de um país nórdico, disse Damiano. Brasília virou uma cidade fictícia da Escandinávia. Mesmo assim, acho que vale a pena encenar. Os censores rasgaram teu texto, disse Lázaro a Damiano. Vamos encenar um falso Prometeu com um cenário de agência de viagem. Damiano quis saber a opinião dos outros. Fábio e Ivana concordaram com o diretor. O nortista tinha dúvida, mas votou a favor da encenação. Lázaro e Dinah não se manifestaram. Não vão votar? Vocês querem trair Prometeu? Perguntou Lázaro a Damiano. Trair o teatro? Se a gente desafiar a censura, disse Damiano. Prometeu não passa da estreia. Vamos encenar assim mesmo, disse Dinah, contrariando Lázaro. Temos tempo para decorar o texto censurado. O nortista e Lázaro se surpreenderam com as palavras de Dinah. E eu também me perguntava por que ela se rendera a Damiano e à censura. Asa Norte, Brasília, domingo, 13 de setembro, 1970. Dinah não se rendera. Agora sei o que ela e Lázaro haviam tramado em surdina. Ninguém desconfiava que ontem, na noite da estreia, o diretor do CISI subiria ao palco para anunciar que seu ia prestigiar o amigo gaúcho, o general Médici, encenação de Prometeu. No camarim, a voz no microfone elogiava o general-presidente. Damiano pediu silêncio. O nortista foi dar uma olhada na plateia e confirmou. A comitiva presidencial já estava na sala. Caímos numa cilada, disse Fábios. A peça vai ser nossa prisão e o espancamento de todos nós. Não é melhor adiar a estreia? Disse a voz medrosa de Ivana. É melhor não odiar o general durante a encenação, aconselhou Damiano. O ódio desconcentra o ator. Esqueçam os eus do Brasil. Pensem que ele é apenas um espectador. Nada de desafios. Lázaro sorriu friamente. Nada de desafios? O que significa isso? Covardia? Covardia é não encenar, disse Damiano. Agora merde. Vocês não precisam entrar no palco como se estivessem fugindo. Depois da encenação, Lázaro, Damiano e as atrizes do coro saíram apressados. Na Kombi de Fábios, Dinah disse que tinha se atrapalhado numa das falas de Oceano. A gente sentiu a presença do general na plateia. Fábios e Ivana também estavam nervosos. Só Lázaro e o nortista foram razoáveis. Mas o Médici aplaudiu de pé.
As fardas da primeira fileira imitaram o general Fábius, disse Dinah, sentada ao meu lado. Meses de ensaio para receber aplausos do chefão dos abutres. Você e Lázaro ignoraram os cortes da censura e confundiram os outros atores, acusou Vanna. Os censores estavam na plateia e perceberam tudo. A encenação pode ser cancelada, culpa de vocês. Você está me culpando por ter desprezado a censura? Disse Dinah. Damiano sabia disso? Perguntou Vanna. Ou você e Lázaro combinaram e ensaiaram escondidos? Pergunte pro Lázaro e pro Damiano, disse Dinah. Eles estão esperando a gente no bar do Careca. O coro também ignorou os cortes. As atrizes de Taguatinga, Fábios, disse Ângela, fumando um baseado no banco da frente. Eu estava ao lado do meu pai, na segunda fileira. Só não ouvi a voz de uma ninfa, o Martim. Alguém ouviu o único filho de Oceano? O remador estava perdido nas águas do Paranoá, disse Fábios. Ele vai se lembrar do texto quando tomar uma cerveja. Não vou com vocês, eu disse. E a reunião com Damiano e Lázaro? Perguntou Dinah. As moças do coro também estão no bar. A gente precisa decidir se vai continuar a encenação. Eu já tinha decidido. Beijei Dinah, desci da Kombi na Praça do Relógio e esperei o ônibus de Taguatinga para o plano piloto. Nos ensaios no Dois Candangos, na Encontro e no meu quarto conseguira memorizar o texto, mas no palco esquecera quase tudo. Fingia falar ou repetia palavras das 4 ninfas do coro, atrizes formadas por Dinah e Lázaro. Invejava a coragem deles. O ônibus velho parou no núcleo bandeirante. Olhamos para que com um oncinho. A lâmpada de uma borracharia piscou na beira da estrada. Lázaro e Dona Vidinha tinham saído do Morro do Urubu, mas ainda havia casebres nas vilas operárias do núcleo, escondidos na noite. No eixo central, o motorista acelerou. Os passageiros talvez trabalhem na rodoviária, na vigilância dos blocos da Asa Sul ou em bares e restaurantes. Minha mãe e o artista andam por Minas Gerais. Minha avó não diz coisa com coisa. Tio Dácio quer morar nos Estados Unidos. Dinah vai dormir com Lázaro em Ceilândia? Ensaiaram em segredo, usaram na fala o texto original, a revelia de Damiano e dos demais atores. Traíram todos para não trair o teatro? 2:05 da manhã, a luz do quarto do meu pai, acesa. Quando dorme fora, tranca a porta e não apaga a luz, assim me deixa na dúvida. Lembrei mais uma frase do coro. Zeus impõe rigores com suas próprias leis e mostra, arrogante, sua lança. Outras frases do coro surgem na memória ferida.